Vamos lá. Vamos lá. Ah, Muito boa tarde aí a todos que estão conosco. Uma grande alegria aqui para o NFA. Nosso escritório está recebendo pessoas de tão grande renome aí no mercado imobiliário, no mercado de shopping center, no mercado financeiro de capitais e promovendo esse evento, né? A gente gosta e costuma realizar esses bate-papos, esse contato com o mercado, né? Para que justamente os advogados do escritório, e, enfim, nós todos possamos aí entender um pouquinho como é que estão as coisas, como é que estão andando os negócios, a gente ficar atualizado, a gente entender a cabeça das pessoas que estão conduzindo aí os empreendimentos no Brasil. A gente costuma fazer esses eventos aqui no escritório, receber as pessoas aqui, tomar um café junto, se conhecer, fazer aí um bate-papo preliminar. Infelizmente, a nossa atual situação nos impede de estarmos juntos pessoalmente. Mas agradeço a presença de todos para esse nosso bate-papo virtual. E fazendo uma pequena introdução, a gente buscou aqui um time de experts que possa trazer tanto a experiência daqueles que fazem a gestão dos empreendimentos, como também o setor financeiro, né, de mercado, porque o escritório tem esse viés, né? A gente trabalha para justamente esses dois lados aí do mercado imobiliário, né? Então, para a gente é bacana poder estar todo mundo junto, entender a cabeça de vocês. A gente percebeu no primeiro momento que a indústria do shopping, claro, todo mundo percebeu, né? Foi talvez uma das primeiras que teve um grande impacto em razão das medidas governamentais aí da pandemia, né? O pessoal teve que agir muito rápido. A nossa equipe de shopping trabalhou 15, 16 horas aí ao lado dos clientes para a gente conseguir renegociar, pensar o que fazer, enfim, decidir aí os rumos com os proprietários e se aproximar dos lojistas, né? A gente percebeu que a indústria, de um modo geral, agiu muito rápido, ainda no mês de março, né? Lá no finalzinho do mês de março já estávamos todos com as portas fechadas, então houve aí, pelo menos do nosso ponto de vista, uma ação muito rápida do setor, né? A gente percebe que isso foi uma gestão aí de emergência, né? De uma maneira muito incrível. Eu nunca tinha vivido nada, já tenho aí mais de 20 anos que eu trabalho no setor, nunca tinha vivido nada parecido. Mas foi importante, foi um caminho, me parece, correto, né? A gente teve aí um benefício de pouca judicialização, né? A gente, claro, não consegue dominar e controlar todos os números, mas a gente criou lá uma equipe no escritório que fez um acompanhamento, nossos sistemas aí de computador para ajudar nessa verificação. E, sob o nosso ponto de vista, até que diante do tamanho do setor, até que a reação judicial não foi de fato grande, né? A gente teve aí um caminho muito mais de diálogo, de conversa e de união que levou aí à situação que a gente está hoje. Como o mercado agora já está olhando um pouquinho o que aconteceu, se preparando para as novas etapas, esse nosso evento aí tem um pouco essa finalidade. Eu queria passar a palavra para a Natasha Carvalho trabalha com a gente, ela é uma advogada associada nossa aqui, e ela também ajudou e coordenou essa equipe que está fazendo essa verificação aí junto ao caminho judicial, né? Natasha, o que você tem aí para nos dizer? Como é que você viu aí as coisas acontecendo nesse período de pandemia? obrigada, Negrão. Quero agradecer aí a presença de todos, né, que estão nos ouvindo, os nossos convidados. E, de fato, a gente teve uma surpresa boa, né? Não recebemos tantas ações judiciais, e isso em consequência muito do trabalho dos shoppings de negociar caso a caso. Mas é claro que a imprevisibilidade da situação acabou por impactar de forma substancial assim, todos os contratos de uma maneira geral e, sobretudo, os contratos de locação. A partir do momento que os shoppings fecharam, o que se viu foi uma corrida de alguns lojistas ao judiciário para buscar aí uma eventual isenção ou suspensão no pagamento das parcelas futuras de aluguéis e encargos de locação. E tudo isso sob o argumento, né, o fundamento das teorias da imprevisão, da onerosidade excessiva e da força maior.
Ocorre que a legislação, na verdade, ela não permite, ela não prevê essa possibilidade de suspensão das obrigações, né? Em verdade, o Código Civil, ele apresenta 3 soluções, digamos assim, nesses casos, que seria a suspensão dos efeitos da mora, né, a aplicação do juro de mora e multa moratória, a readequação do valor da parcela a fim de restabelecer o equilíbrio econômico do contrato, se de fato ele foi perdido, né, que essa aí é uma luta judicial de você comprovar que houve essa quebra do equilíbrio, e a resolução do contrato. E nessa última hipótese, nós entendemos aqui que a legislação também não é tão clara quanto as consequências da rescisão do contrato, da aplicação de multa ou não. Enfim, essa é uma questão um pouco complexa. De toda forma, nós estamos, desde o início, monitorando as decisões judiciais diariamente, fazemos um acompanhamento, temos uma equipe de acompanhamento da crise, e nós vimos que o Judiciário, olhando para o Tribunal de Justiça de São Paulo, em segundo grau, adotou uma postura muito tranquila, muito, digamos, imparcial. Ele não houve nada muito esdrúxulo vindo do tribunal, né? Uma postura bem cautelosa, e a gente nem esperava que fosse ser tanto assim. O que a gente percebe desse acompanhamento diário das decisões é que há uma divisão de entendimento entre os desembargadores. De um lado, alguns entendem que a redução do aluguel a revelia do locador geraria um desequilíbrio econômico do contrato. E, de outro lado, existem um grupo de desembargadores que entendem que a crise que estamos passando justificaria a redução do aluguel. Mas é unânime entre eles a impossibilidade de suspensão de pagamento. Inclusive, saiu uma decisão recente do tribunal afirmando esse posicionamento. Eles dizem que a redução do faturamento por determinado período não é considerado uma situação de força maior ou caso fortuito que possa dispensar o locatário de fazer o pagamento do aluguel, de cumprir as suas obrigações. Então, dentro do que a gente acompanhou, do que a gente tem visto, o posicionamento do tribunal é bem tranquilo, é bem cauteloso, está buscando aí tentar equilibrar a situação de alguma forma, né? Enquanto não vem aí algum subsídio, alguma lei do Poder Legislativo para tentar aplacar essa situação. E o que é um fato até curioso é que os lojistas que entraram com essa ação e tentaram se antecipar aí às parcelas futuras, acabaram tendo no judiciário uma resposta não tão boa quanto foi a do shopping. Por exemplo, tem muito lojista que recebeu do judiciário um desconto no aluguel, mas a determinação de continuar pagando os aluguéis enquanto os shoppings estivessem fechados. E muitos shoppings concederam a isenção no pagamento. Então, o lojista ficou numa situação complicada. Mas o que a gente consegue perceber desse cenário, e já finalizando aqui a minha fala, Negrão, é um certo equilíbrio. Em primeiro grau, vieram muitas decisões concedendo descontos de forma desarrazoada, digamos assim, e o tribunal começou a barrar e a tratar com mais tranquilidade essa questão para que não fosse repassado aos shoppings todo o impacto do momento que a gente vive, que é imprevisível para ambos os lados, né? Perfeito. Obrigado, viu, Natasha? Eu acho que é importante a gente entender isso, né? Dificilmente a gente vai encontrar numa história recente
uma situação de força maior que tenha um impacto tão geral. Claro, o Brasil é enorme, teve diferenças em certas regiões, a gente sabe que teve regiões com pior situação do que outras, do ponto de vista da crise sanitária, mas assim, de uma maneira tão extensa, né, um problema que tem atingido o mercado, é difícil a gente encontrar algo parecido. Por outro lado, me parece que a gente está diante de uma situação pontual. O que eu quero dizer com isso? Ela vai ter um período de tempo de duração, de talvez mais alguns meses ou dias, né, semanas, mas em algum momento isso tudo vai devagarzinho sendo incorporado, talvez novas práticas vão ter que ser aí somadas, né, no nosso dia a dia, mas as pessoas vão voltar a consumir, né? O Natal vai chegar do mesmo jeito, quer dizer, as coisas vão voltar a acontecer, né? Existe toda uma necessidade de consumo, né? Na minha própria família eu precisei urgente de um celular, que quebrou o aparelho, você não pode ficar sem celular, muito menos nesse momento, né? Então, assim, imagino, de um exemplo bobo desse, mas de um modo geral, as pessoas vão precisar de novo voltar ao shopping, né? E voltar aí a que os negócios aconteçam. Eu vejo alguém até já perguntou se a gente não acredita que a pandemia ou a situação de imprevisibilidade não vai ser um motor de aumento das ações daqui para frente. A gente imagina que isso não deve acontecer. Por quê? Porque a gente já tem uma boa parte das relações estabilizadas nos acordos que foram feitos. Aquelas situações mais pontuais de conflito já, de alguma maneira, foram para a justiça logo nos primeiros momentos da crise. E se a gente for entender como é que a lei trata, por exemplo, a questão da revisional, ela entende a revisional como algo que tem que ser feito para equilibrar forças num contrato bilateral, num contrato que tem obrigações e direitos dos dois lados, mas de uma maneira mais perene, mais duradoura no tempo, né? A lei do inquilinato trata de um prazo mínimo de 3 anos de uma nova relação estabelecida por uma decisão, por exemplo, numa ação revisional. Isso faz com que a gente tenha a necessidade de demonstrar em juízo que o desequilíbrio é também permanente, né? Então, uma situação é discutir um eventual ajuste momentâneo para essa situação de força maior, e outra questão é levar elementos para o mercado que possam fundamentar uma ação que vai modificar aquele contrato por um período longo. Não me parece que talvez uma situação pontual como essa que a gente está vivendo possa ter esse efeito, né? E da mesma forma, em relação do lado dos empreendedores, claro, seguir numa linha de negociação, de se aproximar dos lojistas, entender cada negócio, né? Porque ainda tem isso, quer dizer, o efeito dessa força maior, ela não vai ser igual para todos os setores que atuam dentro do shopping center, né? E nem para todos os empreendimentos. Então, as empresas que têm lá uma série de empreendimentos no seu portfólio vão provavelmente ter que dar tratamento diferente para cada caso e também para cada setor, enfim, que atua ali dentro do shopping center. Então, por isso a gente acredita que o mercado vai ter mecanismos e formas de se acomodar, e as situações que vão gerar conflito judicial pode ser, e assim a gente espera, né, as exceções. Mas muito bem, queria ouvir um pouquinho o Marco, né, o Marco da Gazit. A Gazit é uma empresa com presença nos Estados Unidos, presença em Israel, está com a presença no Brasil aumentando, né, e de maneira muito forte já participando do setor. Queria ouvir um pouquinho, Marco, como é que a empresa lidou com essa situação aqui no Brasil, como é que ela lidou com a situação no mundo, e o que vocês estão aí enxergando daqui para frente aí em relação a esse vínculo com os lojistas. Obrigado, Negrão. Boa tarde a todo mundo. Obrigado também ao NFA pelo convite. A primeira dificuldade, né, o primeiro ponto que a gente teve que enfrentar foi exatamente tentar encontrar um equilíbrio ou algum ponto aí que a gente pudesse conciliar, né, todas as frentes do nosso empreendimento, na relação com os lojistas, na relação com os fornecedores, em meio desse caos, e que também não teve, pelo menos no primeiro momento, uma definição muito clara, né, uma coordenação entre
os entes federativo, estadual né, e do município, que conseguisse dar aí uma diretriz clara. Até hoje, na parte de shopping center, não existe nenhum tipo de medida ou de ação específica que possa nos ajudar a ter aí um norte de como superar isso de uma maneira menos instável. E acho que até é interessante dar um paralelo, né? Assim, a Gazit, ela atua em 15 capitais no mundo, são mais de 100 shoppings espalhados em vários lugares, onde a pandemia também já está em várias fases, né? Então, em Israel e na Europa, a gente tem um começo de normalização das rotinas. Nos Estados Unidos, isso já está começando um pouco à frente aqui do Brasil. Então, isso também acho que ajuda a ter um panorama geral de um problema que afetou o mundo todo, né? Eu até anotei aqui para compartilhar com vocês que, por exemplo, o Canadá criou um programa de auxílio a pequenos lojistas, em que o governo concedeu 50% do valor do aluguel como estímulo, desde que o lojista contribuísse com 25% desse aluguel, e com isso se tentou criar aí um caminho em que pudesse ser dando um alívio, né, financeiro ao lojista, mas também dando um suporte, né, ao empreendedor, e essa foi uma solução que ajudou muito ali a não criar uma instabilidade maior. Por exemplo, a Rússia implementou uma redução do valor do aluguel durante o fechamento de 50%, e o restante dos 50% seriam pagos a partir de 2021, e aí durante um período um pouco maior. A República Tcheca suspendeu até junho e depois fez a retomada do pagamento desse período anterior até o final do ano. Então, de uma maneira geral, muitos governos tentaram dar essa diretriz, o que a gente não teve necessariamente, e trouxe para a figura ali, né, do proprietário, do administrador do empreendimento, tentar encontrar alguma posição, entendendo aquilo que era mais urgente e que era inadiável, que acabava sendo, né, e acaba sendo os encargos condominiais, né, as despesas recorrentes e que precisam ser mantidas, porque você precisa manter um nível mínimo de segurança, de manutenção, de limpeza, porque você fecha o shopping, mas você continua, né, com a guarda de tudo que está ali dentro. Algumas operações continuam funcionando, outras alternativas surgiram também em relação a drive-thru, delivery. Então, existem ali despesas inadiáveis e que precisaram ser colocadas. Mas, de uma maneira geral, o que a gente viu também em Israel, nos Estados Unidos, foi uma inadimplência muito baixa, em geral, nesse país, até pela característica da operação de shopping center lá. Em muitos desses lugares é muito mais comum também a existência de escrow, né, de seguro de garantia de um período maior, o que também é um desestímulo de inadimplência, porque existe já ali uma certa segurança em relação às obrigações, e, em geral, uma negociação muito, muito produtiva. No Brasil, a gente também viu a grande maioria, né, dos nossos lojistas, das nossas relações. A gente teve um retorno muito positivo, e reconhecendo aí o trabalho de mitigação aí de despesas e de tornar mais eficiente a nossa operação. E, ainda que se fale muito, né, em desconto, em condomínio, desconto em fundo de promoção, na verdade, ela é uma readequação, né, dessas despesas, fruto aí do trabalho de renegociação, de ajuste do contrato nesse período, que permite e que isso seja diminuído, porque no final do dia é um rateio de despesas, né? Não tem um lucro sobre essas despesas que vai se dar um desconto. Então, ainda que você traduza isso, né, como desconto, na prática é uma readequação dessa sua operação para enfrentar a crise. Eu acho que isso, pelo menos o que a gente vê na Gazit, nos outros grupos de shopping, foi alguma coisa que desde o começo se fez, pensando também, né, em toda a cadeia que você precisa manter e manter as suas obrigações funcionando. Então, acho que isso foi uma coisa muito,
positivo. Entendendo também, como vocês até adiantaram, o contrato de locação é um contrato de longo prazo, de muitas vezes de 5, às vezes mais anos, em que você e altamente flexível, né, nas tratativas, em como contratar ou não. Então, o que permite também, em relação ao aluguel, você ter aí um pensamento de mais longo prazo, em como equacionar aí esse período, que é transitório, numa relação mais longa, e que possa, entendendo também uma realidade imediata de suspensão de atividade, de redução drástica de faturamento de todo mundo, criar um mínimo, né, um equilíbrio mínimo que a gente possa superar isso e passar adiante, mas também com a percepção, como vocês falaram, assim, acho que imprevisibilidade, eu acho que de fato não é previsto, porque se fosse previsto estava no contrato, e nenhum contrato, né, tem previsão de uma pandemia ou do que fazer numa situação dessa. É capaz até que daqui em diante uma situação dessa passe a ser de alguma forma pensada em como você antecipar o que vai acontecer se algo do gênero aconteça novamente, mas de fato não era prevista. Mas essa questão de onerosidade excessiva é complicada exatamente pelo fato de ela afetar todos e de que você, vendo, né, uma situação talvez pontual, pensando só em no caso individual de uma parte, possa aparentemente gerar um reequilíbrio, mas que isso possa gerar um desequilíbrio em toda a cadeia e acabar gerando um efeito cascata muito maior do que o que talvez se tentou proteger ali. E tudo isso acaba trazendo, né, uma percepção nossa, né, do lado do empreendedor do shopping, como que, de fato, não vale a pena se levar isso para uma discussão judicial, que muitas vezes se prende em teorias jurídicas e tenta enquadrar essa situação em uma ou em outra tese, quando, na verdade, parece ser tudo muito inédito. E terceirizar essa definição para o judiciário, que muitas vezes está com um volume de demandas e de trabalho assoberbado por conta das questões da própria crise, e que pode não dar um tratamento, né, mais adequado para a realidade daquele lojista, daquela atividade, daquele shopping, nos parece fazer muito mais sentido trazer isso dentro de um ambiente de negociação, de conversa, de entendimento da situação, nesse reconhecimento de que é uma questão transitória. E uma ação judicial no barato, aqui no Brasil, como exemplo São Paulo, vai levar de 3 a 4 anos para ser definida e talvez trazendo muito mais incerteza, porque lá na frente você vai ter um resultado talvez de uma forma ou de outra, e você perdeu aí esse tempo para tentar criar alguma coisa gradual, consistente e alinhada, que seria talvez muito mais interessante. Talvez assim um último ponto que é uma resposta em sentido positivo, nos nossos shoppings que já reabriram, a gente tinha, né, uma expectativa que os hábitos e a rotina do público e da população em geral nas atividades anteriores, ela de alguma maneira sofreria um impacto maior, de mais longo prazo. A gente tem tido uma resposta muito positiva nesse sentido, de uma retomada mais rápida do que se pensava dessas rotinas. É óbvio que durante algum período, né, a gente vai precisar se adaptar a uma nova realidade, a questões sanitárias, de proteção, de uso de máscaras, controle de temperatura, mas, de alguma maneira, isso vai sendo incorporado e você se acostuma com um novo, né? Uma nova realidade. E isso tem sido, obviamente, de uma maneira gradual, mas a gente tem tido um retorno muito positivo nas operações que a gente já vê entrando em uma normalidade dessa nova fase. Obrigado, viu, Marco? Não, acho que é bem isso. A gente vai ter que devagarzinho se acostumar a novas posturas, né? Uma nova realidade aí. E Silvio, como é que a São Joaquim aí enfrentou essa fase aí que se abateu sobre nós, né? E como é que vocês de alguma maneira estão planejando aí a retomada, né? E como é que foi essa relação com os lojistas? Conta um pouquinho para a gente. Bom, obrigado pelo convite, estar aqui participando. Boa tarde a todos, né? A NFA, nossa parceira aí. Bom, o Marco já foi bastante amplo nesse aspecto, né?
e trouxe para a gente muito daquilo que o mercado de shopping centers pensa, né? Mas o que eu vou abordar de uma forma um pouquinho mais diferente. O pessoal fala muito do novo normal, né? Eu digo para o pessoal, falo assim, olha, primeiro, antes da gente chegar no novo normal, a gente tem que passar por essa fase do totalmente anormal que nós estamos vivendo agora, né? Então, no primeiro susto, né, que foi o anormal total, o novo anormal, o que se procurou fazer? Procurou, primeiro, entender a situação de cada operador lojista, né, e o impacto que isso teria nos negócios deles durante esse processo. Porque você tem diversos tipos de lojistas com situações financeiras, situações pessoais completamente diferentes, né? Então, lojistas que tinham, por exemplo, plataformas já montadas de e-commerce, conseguiram fazer vendas de uma maneira mais eficaz durante esse período. Tem gente que não tem essa estrutura e que essa estrutura, para você conseguir, demanda tempo, dinheiro, investimento em pessoas, etc, 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 até você poder transitar e fazer todo um esquema de omnichannel para poder atender esse futuro. Então, a abordagem do shopping, dos nossos shoppings no primeiro momento foi apoiar e entender o lojista na situação que ele estava vivendo, né? Alguns lojistas com mais recurso financeiro, outros lojistas com menos recurso financeiro, e você tentar apoiá-los na melhor forma possível para que você pudesse fazer essa transição, sem perder o valor dos nossos contratos e sem onerar excessivamente o lojista. Ou seja, fazer uma ponte de transição real do momento totalmente anormal para uma nova situação, que, na verdade, é o que nós estamos fazendo. Esses protocolos que nós estamos implantando nos shoppings, que são direcionados hoje pela Abrace e direcionados por especialistas, nada mais são do que orientações que a gente tem que dar, tanto para o nosso público quanto para o nosso lojista, para fazer essa transição dessa situação completamente anormal para uma situação nova e que você mostre para ele segurança, que ele vai ter um ambiente real, tanto para o cliente como para o lojista, um ambiente de parceria, né? A gente vai ter que sair daquela história que o shopping falava que era parceiro, e no fim a gente não era tão parceiro assim, para ser realmente parceiro. E acho que o mercado está demonstrando isso, né? Por isso que hoje nós estamos tendo um número reduzido, como falou a Natasha, a expectativa menor do que ela imaginava na judicialização dos contratos. Por quê? Porque mais do que o mercado está fazendo, não só financeiramente para o lojista, é apoiar o lojista na sua transição. O que vem faltando para os nossos governantes. Então, por exemplo, hoje existem dificuldades incríveis para você arrumar financiamento para aquele lojista que é menos protegido, entendeu? Então, o franqueado, o lojista que está começando, que tem 2, 3 lojas só, esse cara foi pego num momento de caixa complicado e não está tendo recurso para girar e não está tendo apoio financeiro adequado dos órgãos públicos, né? Então, eu vejo aí que os shoppings e o mercado de shopping center tem feito um trabalho, não só, eu estou saindo um pouquinho daquele aspecto só comercial e falando que nós, pelo que eu tenho visto em todos os grupos, em todas as empresas de shopping center, a grande maioria está trabalhando em um apoio para transitar esse processo
apoiando o lojista não só financeiramente, que é o primeiro aspecto, mas apoiando operacionalmente, apoiando em marketing, apoiando em vários campos para que ele possa atuar. Nós buscamos, junto a empresas financeiras, apoio financeiro para os nossos lojistas, buscamos, junto a grupos de marketplaces, para que apoiem os nossos lojistas, ajudando eles a vender online, para quem não tem plataforma para vender online. Fizemos o drive-thru, fizemos todas aquelas alternativas. Mas, às vezes, é muito difícil para o lojista se engajar nesse tipo de operação. Então, essa transição que tem sido feita pelos grupos de shopping centers que tem reduzido o atrito com o lojista em relação aos seus contratos. Quer dizer, além da gente trabalhar fortemente na redução de custo condominial para poder oferecer um valor mínimo de transição para o lojista, que ele possa pagar e que nós possamos manter as nossas operações adequadamente. Um valor mínimo de aluguel para que a gente possa oferecer ao lojista a sobrevivência nesse período e não comprometer os empreendedores de forma definitiva, né? Então, esse trabalho que o mercado vem fazendo, vem mostrando para o lojista a importância do mercado de shopping centers. E é isso, Natasha, que está reduzindo o teu trabalho de brigar com o judiciário aí diariamente. Então, eu acho que o caminho é esse, achar uma forma de você, conversando e fazendo uma ponte de transição, que, como o Negrão falou, é pontual, perto de contratos de 10 anos, de 5 anos, onde há a possibilidade de você reequilibrar os processos e a saúde financeira e econômica dos empreendimentos. É isso. Bacana. Valeu, Silvio. Tiago, e você aí na Safiro, como é que vocês lidaram aí com essa fase? Até tem uma pergunta que entrou aqui para a gente, se teve algum tipo o Silvio tocou nesse assunto de alguma maneira, né? Se teve alguma diferenciação entre as negociações que se faz com lojas âncoras, com grupos maiores e com as lojas satélites, aquelas de alguma forma ocupam um espaço, dependendo do empreendimento, né, mas que costumam ocupar um espaço um pouquinho maior nos shoppings, se houve algum tratamento diferenciado aí nessas questões, né? E aí te ouvi um pouquinho também em relação aí o que você imagina para o futuro e o impacto desse e-commerce, né? Que também você vê como o shopping apoiando os seus lojistas a aderir a plataformas de marketplace na internet, né? Como é que vocês enxergam isso tudo? Eu vou tentar contextualizar a resposta dentro do que eu vou falar, porque eu acho que é uma pergunta super... Não, perfeito. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente ponderar aqui que a indústria entrou nessa crise, né, muito mais madura, com muito mais diálogo, fruto de um aprendizado enorme que a gente teve na última crise. A gente viu um alinhamento incrível entre os entes aí do varejo, Secretaria Varejo, Grupo do Varejo, enfim, a Abrace, ao Shopping. Isso foi de bastante valia, porque a gente conseguiu ter um diálogo único, uma linha de pensamento. Eu acho que foi unânime que a prioridade que a gente deveria dar nesse primeiro momento é pela sobrevivência do pequeno varejista. Mesmo os grandes entendem, né, que a saúde do shopping depende do contexto do mix do shopping como um todo, né? Então, e que a gente precisaria, de certa forma, ter um certo equilíbrio também. Como o Silvio comentou, tem vários varejistas no Brasil que entraram nessa crise com a posição de caixa, de balanço bem fortalecido, né? As grandes âncoras aqui, diferente do que aconteceu com algumas âncoras lá fora, né, que estão reduzindo drasticamente seu footprint de presença física nos shoppings, como a Neiman Marcus, a JCPenney e vários outros, né, J. Crew, entrando em concordato e tudo mais.
Aqui a gente já vê, né, lojistas do porte de Magazine Luiza, de Via Varejo, de Central, todas elas, né, fazendo aumento de capital ou tendo acesso ao capital para fortalecer os seus balanços. Então, o que a gente viu normalmente, nesse primeiro momento, muitas dessas empresas, evidentemente, sentando em cima do caixa, né, para depois sentar e conversar. Mas a gente foi muito surpreendido, né, com a postura deles. Eu acho que na linha que o Marco falou também, a nossa postura é sempre conversa, sempre bom senso, tem prevalecido na maior parte dos casos. É evidente que vocês têm ali no topo do long tail, né, pessoas, evidentemente, que têm uma visão diferente, mas, cara, na maioria, a gente tem conseguido lidar muito bem e negociar. A indústria como um todo tem contribuído de uma maneira muito relevante para o varejo. No total, foram mais de 2,5 bilhões de reais entre desconto de aluguel, concessão e redução do custo condominial e fundo de promoção até aqui. Então, mas é evidente que a gente tem tentado, de alguma forma, uma conversa muito íntima, né, com os grandes varejistas, que eles entendam, né, que principalmente no caso do condomínio, a gente precisa ter um equilíbrio maior, né, para o pequeno varejista, para que ele também consiga sobreviver. Na Safira, o que a gente falou desde o começo é que a gente tinha alguma missão dentro da companhia, que era, além de prezar pela saúde e qualidade dos nossos colaboradores, também pela sobrevivência dos nossos clientes lojistas e pela segurança, né, a física, né, a saúde física dos nossos clientes do nosso shopping. E aí, dentro desse contexto todo, acho que é muito importante a gente lembrar que eu acho que uma das características mais importantes que as empresas precisam ter agora é que ela precisa ter um olho no core, né, e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro de como mudar o negócio. Né? As companhias vão ter que se adaptar, ser ambidestra no ponto de vista de preserve the core and change the business ao mesmo tempo, porque todo esse processo acelerou a transformação digital, e os shoppings, eu acho que eles vêm também como no momento de ser esse enabler, né, do pequeno varejista, ajudando ele a ampliar o seu modelo de negócio, entrando no modelo mais de omnichannel, e o shopping aproveitando, né, ali o seu papel de presença física para se transformar num hub de logística urbana que venha solucionar um problema enorme que o e-commerce tem hoje. Aí, dentro desse contexto, já falando um pouquinho, entrando também nas questões dos contratos de locação, o que a gente vê é que o shopping hoje, antigamente, quando a gente olhava os contratos de aluguel percentual, ICTO e aluguel mínimo, né, a gente vê que hoje a venda ela não explica 100% do valor que uma loja pode oferecer para um lojista, né, no primeiro momento. Muito embora a gente entenda que nesse primeiro momento, né, essa concessão de você olhar para o aluguel mínimo e olhar para o aluguel como uma forma de ajudar o capital de giro do lojista para que ele consiga sobreviver, mas é evidente que, olhando para o futuro, como você me perguntou, ainda tem muito debate ainda que a gente precisa, de certa forma, 7 mãos ali, fechar dentro dessa conversa com os lojistas. Né? É evidente que o modelo de omnicanalidade, né, tornou assim, a jornada de consumo dos clientes, né, ela deixou de ser linear para ser muito mais ampliada. Né? O cliente hoje quer comprar produto de qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora, e você não consegue mais identificar aonde vem essa venda. Mas a gente sabe que o papel da loja física tem um papel bastante relevante no contexto, né, da omnicanalidade, né, de um canal único, que é o modelo que os estão adotando agora, em detrimento do multicanal que você tinha antigamente, onde cada parte da cadeia da jornada era muito bem definida. Né? Então, é isso que é a grande evolução que os shoppings vão passar, e eu acho que os contratos de locação também vão ter que evoluir nesse contexto de tecnologia, à medida que os shoppings também vão evoluindo para ter um papel diferente dentro desse contexto. Para finalizar, eu queria complementar aqui também, assim como o Silvio e o Marco, o pessoal da Gazit, a gente também tem procurado 2 coisas, né, importantes. Né? Insanamente a eficiência operacional. Acho que todos os operadores que não tiverem essa vertente estratégica de buscar insanamente ser eficiente para reduzir o custo de condomínio e o custo de ocupação dos lojistas vão ficar out of business, porque os lojistas não vão sustentar, não vão se aguentar. Então, acho que isso é um mantra para a gente aqui dentro, né? Buscar. E aí tem muita tecnologia e tem muita coisa que a gente pode colocar dentro do nosso business. Todas as empresas, praticamente todas as empresas de shopping center estão olhando isso com lupa, né, para poder trazer essas tecnologias que se revertem eventualmente em custo, em redução de custo
para os lojistas. E fora isso, nesse momento também de curto prazo, a gente também tem feito um papel grande também em ajudar os lojistas a encontrar algumas outras saídas, né, para reforçar o seu caixa. A gente fez parceria também assim, com a BR-Malls, com o Banco Inter, com a Cashman da Cirela, né? Estamos em conversas com o BNDES, através da Abraço, com os outros grupos de shopping center também, para formatar um FDIC, que também seja um veículo que consiga ajudar os lojistas também a reforçar o seu caixa, né? Porque o que vai acontecer no curto prazo, na retomada, é que você ainda vai ter o lojista querendo recompor o seu caixa, lembra que ele vai ter que liquidar o estoque que está na loja, depois ele vai ter que fazer um novo estoque, então ele vai precisar de capital de giro para botar um novo estoque para dentro, com bem menos crédito, o consumo bem menor, porque a gente acredita que essa retomada ela vai ser, dentre todas as letras do alfabeto lá, ela vai ser, no mínimo, algo como uma coisa muito mais alongada, né, e mais demorada. Né? Vai demorar para o índice de confiança voltar. Para finalizar meu raciocínio, falar um pouco do hábito de consumidor, eu costumo dizer, né, que a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Né? Existem hábitos de consumo que são conjunturais, que agora, no momento que a gente está confinado, a gente tende a imaginar que eles vão se perpetuar. E tem hábitos que são seculares, que vão demorar, eventualmente, para mudar. Né? Eu acredito muito na característica gregária das pessoas quererem viver a vida, de querer se relacionar, de ver e ser visto, de circular. O shopping tem um papel muito importante, porque ele surgiu como um produto que veio a ajudar, né, as pessoas a terem mais segurança, a comprar num ambiente bem mais seguro, com conforto térmico, com experiência, né? E isso vai continuar. Então, assim, a longo prazo, eu ainda continuo bastante otimista com o setor de shopping center. Acho que as transformações que o consumidor vai trazer vão nos forçar a nos adaptarmos como a indústria sempre fez. A indústria sempre se mostrou resiliente nisso. O shopping é um ser vivo, vai continuar sendo, com profissionais altamente qualificados de trazerem e promoverem essas mudanças. Né? Todas as empresas têm feito isso com maestria. A gente também não tem ficado fora disso. Então, a gente está bastante otimista que a gente vai conseguir botar essa bola no chão né? Não é a despeito dele, em conjunto com os lojistas, porque o que nos une, né, dentro desse contexto é o consumidor, que, na verdade, é ele que está no centro de tudo. O consumidor é a razão e o propósito da nossa companhia, né, de unir pessoas e empreendedores, né, a essas experiências que devem ser memoráveis, que fazem o lojista, o consumidor, na verdade, ter essa recorrência de compra e que ele, de forma recorrente, volte ao nosso shopping. Então, estou muito otimista, a relação é muito simbiótica e eu sou muito favorável a resolver tudo, não da forma judicial, mas pelo bom senso, pela conversa, e estou muito contente em ver que a gente tem conseguido resolver muitos dos nossos problemas dessa forma. Né? E espero que a gente consiga sair dessa muito mais fortalecido. Obrigado, viu, Thiago? Queria ouvir um pouquinho o Fernando. O Fernando Crestana atua aí como gestor de fundos de investimento imobiliário, né? Me parece que havia aí, antes um pouquinho da crise, a gente teve um movimento de vários fundos entrando no setor de shopping center. E eu ouvi um pouquinho de você, Fernando, como é que o BTG Pactual aí viu esse momento, como é que os fundos podem, de alguma maneira, enxergar aí o setor de shopping center, o que os administradores de shopping podem fazer para garantir a manutenção do valor do ativo, né? Como é que você está enxergando tudo isso? Legal. Negrão, boa tarde, Negrão, Silvio, Thiago, Marco, todos os ouvintes aí. Acho que o mais importante aqui, eu falando pelo time de gestão imobiliária, né, a nossa preocupação, independente do setor, naturalmente shopping centers também, é entender, fazendo a ponte com o que o Thiago falou, né, entender o empreendimento imobiliário como um organismo vivo, né, um ser vivo. E acho que é uma analogia interessante, porque assim como um organismo vivo, você tem uma série de obrigações, né, a gente de manutenção dessa estrutura rodando, né, e eventualmente a gente passa em momentos de crise e todo mundo tem que se dar a mão mesmo e trabalhar aí muito próximo. Então, acho que na linha do shopping, né, o trabalho nosso é muito, e o que a gente vem acompanhando no mercado como um todo, é principalmente focado em manter esse mix, né, ou seja, tentar trabalhar para manter a ocupação elevada,
né, um trabalho de manter os inquilinos bem, né, com esse relacionamento aí de longo prazo, né, que foi mencionado daqui a pouco, mais do que manter os inquilinos instalados, mas manter eles vivos, né, manter eles bem, eles saudáveis, né, e principalmente trabalhar na estrutura do shopping, né, então tem todo um trabalho aí de bastidores que tem que continuar a ser feito, né, e é um pouco dessa ênfase que a gente vem acompanhando. E, eventualmente, isso acaba implicando em abrir mão de alguma coisa de receita no curto prazo, né? Isso, acho que nessa linha de cada um dar as mãos agora para tentar atravessar uma fase difícil, pensando aqui como empreendimento imobiliário, né? Saindo um pouquinho do escopo aqui da conversa, mas pensando mais como real estate, né? Você não deveria perder muito o valor do patrimônio imobiliário se você tem um impacto no fluxo financeiro nos primeiros meses, né? 3, 6, 9 meses, eventualmente o primeiro ano. Sempre que a gente faz um laudo de avaliação de um ativo imobiliário, isso não só para shoppings, mas você sempre olha lá para frente, são dezenas de anos, né? 20, 40, 60 anos para frente. A gente usa uma métrica, que é o cap rate, que nada mais é você perpetuar uma fotografia de uma determinada renda. Então, olhando um fluxo de muitos anos, eventualmente o impacto financeiro do primeiro ano, dos primeiros meses, ele é marginal, né, no choque do patrimônio. E, naturalmente, a gente tem uma outra questão aqui para o shopping, que a vacância ela é muito indesejada, né? Então, principalmente no momento de crise, né? Que o desafio de novos lojistas abrirem novas lojas, né? Ainda mais na fase de crise. Então, tem que ser mesmo um trabalho de aproximação, de compreensão, né? E eu acho que nessa linha de compreensão aí do lojista, né? Tentando agregar um pouco para o que já foi falado aqui antes, acho que é um trabalho muito de empatia, né? Existem uma série de desafios que esses lojistas já estão passando e vão passar, todos estamos passando, naturalmente, mas acho que é importante se colocar um pouco também nos sapatos dessas pessoas, né? Entender que eles estão voltando em algum momento aí com uma série de despesas, boletos acumulados, as vendas vão voltar em patamares muito aquém do que aconteciam na época pré-crise, né? E a gente sabe que eles vão voltar, inclusive, eventualmente até com despesas extras de locação para pagar. Então, se a gente se colocar, inclusive, no lugar do franqueado, ainda mais sensível, né? A gente sabe que eles trabalham com o P&L muito apertado, né? Então, eles tiram alguma coisa na margem de 5% a 10% de margem líquida em meses bons. Ou seja, esse contexto todo, e somando ao fato que a gente sabe que eles precisam, uma vez abrindo o shopping, precisam se organizar, né? Precisam programar estoque, precisam programar disponibilidade de funcionários. Então, é uma série de desafios que eu acho que está acarretando hoje, exatamente hoje, os proprietários, administradores estarem muito próximos, entendendo essa situação dessas pessoas, trabalhando muito próximo, né, tentando entender que é uma via de mão dupla, e eventualmente a gente não tem ainda a perspectiva de abertura de muitos dos shoppings, né? Então, o que tem sido feito, que a gente tem acompanhado bastante, inclusive também atuado nessa frente, pelo via de aluguel, diferimentos, descontos, sendo eventualmente mais flexível com aqueles que são mais sensíveis, né, como foi falado aqui, eventualmente um franqueado ou um pequeno lojista, uma pequena satélite que está começando. Eventualmente, a gente sabe que pelo viés de FPP também está sendo feito algum esforço importante, né, de redução. Sabemos que existe custos fixos aí com assessoria que são um pouco mais difíceis eventualmente de prorrogar, mas aquelas campanhas publicitárias de datas comemorativas, essa linha tem sido alvo de alguns cortes aí também. Isso tudo para quê? Para preservar o organismo vivo, como a gente falou aqui, que é o condomínio. Né? Como é que a gente consegue ao máximo extrair o valor que existe hoje ainda no mercado, do próprio lojista, para direcionar os seus recursos para ajudar a manter esse condomínio funcionando. Né? Não só na redução de custos condominiais, como otimizar o uso dos recursos que o lojista tem para ajudar na manutenção desse condomínio respirando. E a gente tem visto aí reduções na ordem de 15% até 60% de custos condominiais, dependendo do caso. Acho que uma sinergia importante dessa fase que a gente está passando, a mares que vem para o bem, acho que uma das sinergias importantes que a gente viu nesse momento é exatamente cortes que podem ser permanentes, né, de custos condominiais, de 15%, 20%, tem casos até mais, então que ficam aí legados positivos, apesar desse momento difícil. Por outros viés, a gente tem também fornecedores tentando aí fazer algum tipo de negociação em massa, aí, tentando reduzir, postergar tudo que é custo fixo. Pelo viés de novos investimentos,
acho que tudo que, se possível, e não for crítico, e principalmente se for muito volumoso, prorrogar aqueles investimentos, se possível, tentar manter um pouquinho de liquidez nesse momento. Agora, existem oportunidades, né? Aquelas intervenções mais estéticas, mais baratas, né? Que piso, guarda-corpo, pintura, paisagismo, isso a gente vem acompanhando que tem acontecido, aquele banho de loja, né? Para assim que abrir o shopping ter um impacto positivo para as pessoas e principalmente ajudar o fluxo voltar o quão mais rápido possível, né? E, naturalmente, acho que, por fim, aqui, para não estourar muito o meu tempo, pensar algumas formas aí de criação de valor, que a gente tem visto nas diversas vertentes aí, tanto como o ponto de integração online, que já foi adiantado aqui na nossa conversa, mas também tem outras frentes legais, né? Além do trabalho de mídia social, o delivery, drive-thru não somente de serviços, mas também de retirada de mercadorias, tem a questão do locker, né? Você poder comprar online, eventualmente a loja fatura, separa o produto e depois tem à disposição para você lá para buscar. Então, são algumas medidas aí, de novo, tentando entender o shopping como um organismo vivo, tentando estar próximo aí dos inquilinos, uma via de mão dupla também, esperando uma parcimônia, uma paciência dos inquilinos aí, que todos estão trabalhando aí o máximo para poder cortar custos e sair dessa o quanto antes e com melhor fôlego financeiro. Legal, bacana, obrigado, viu, Fernando? A gente está com uma participação de algumas perguntas, eu pesquei algumas, claro, a gente não vai conseguir comentar todas. A gente, voltando um pouquinho aí para o tema da operação do shopping, né? Tem uma pergunta aqui da Graziele Costa. Boa noite. Os shoppings estavam no caminho de se tornarem espaços de convivência, lazer e não somente de venda, considerando o e-commerce. Como fica a estratégia considerando eventuais limitações de operações de lazer, incluindo cinemas e alimentação? Não sei se você quer comentar isso. Como é que é a expectativa em relação à questão do lazer? Se ele continua sendo uma forma de atrair os consumidores? Nós temos aqui no shopping, como grande âncora, o Parque da Mônica, né? Então, além do complexo do Cinemark e mais algumas coisas que estão entrando no shopping nessa área de lazer, né? Nós acreditamos piamente que o lazer ele retorna, obviamente, no momento mais propício, né? E vai retornar com a força total. Não temos medo desse processo. Aliás, até hoje tem uma notícia que a Amazon está comprando uma rede de cinemas, a maior rede de cinemas americana, e ampliando o processo deles, né? Nessa área de entretenimento. Então, se a Amazon acredita em entretenimento, por que nós não acreditaríamos, né? Sobre outro aspecto, esse mix alternativo, ele já era uma tendência nos shoppings, né? Então, não só o entretenimento tipo parques e cinemas, mas também o entretenimento de alimentação, bons restaurantes, para que se torne o shopping não apenas um lugar de compra, mas um lugar de convivência amplo. Então, esse processo ele vai continuar, porque a gente entende que esse anormal, nesse novo anormal que a gente vive, ele é pontual e, obviamente, vai ter que se adaptar sobre alguns aspectos às operações em função do novo comportamento do consumidor, isso sem dúvida. O consumidor não vai sair deste processo da mesma forma que ele entrou. E então, aí sim, nós vamos ter que transitar desse anormal para o novo normal, né? Mas vai ter que ter essa transição. Mas nós acreditamos que vai dar continuidade, sim, e que vai continuar sendo um mix de sucesso para todos os empreendimentos. Obrigado. Marco, acho que tem uma aqui que você talvez pode ajudar a gente a responder, do Alexandre Amitai. Ele pergunta: no momento de quebra tão grande no fluxo de recebíveis, os shoppings percebem a questão da garantia dos seus contratos de locação? Eu acredito que a pergunta a gente vai tratar a questão da garantia de que forma? Houve algum impacto significativo nesse momento? Como é que vocês estão enxergando isso? Marco, você me ouviu ou não? Agora, desculpa.
Nesse primeiro momento, a questão da garantia ainda não tem sido alguma coisa que está sendo vista. Assim. Acho que a primeira medida e providência que a gente tem adotado com os nossos lojistas é entender mesmo qual é a situação, né, de cada atividade, tentar passar um pouco, né, a nossa disposição de estar criando um ambiente que ele consiga superar essa situação com um alongamento aí de obrigações e talvez já começar a desenhar um novo formato de contrato, mas provavelmente, assim, até por conta de uma dificuldade que vai gerar, né, pelo custo financeiro que muitas vezes você demanda para dar uma garantia num contrato, acredito que o próprio fluxo de recebimento vai acabar sendo um fator importante para estar criando uma forma mais eficiente, né, de manter algum tipo de previsibilidade e de garantia desse recebimento, sem onerar muito a capacidade do lojista de estar dispondo aí de alguma garantia bancária ou alguma garantia né, de imóveis ou alguma coisa do tipo. Então, assim, eu acredito que, muito provavelmente, a gestão do próprio recebível, né, que ele tem possa ser, eventualmente, tratada como uma forma de você, até determinado valor, a partir de determinado valor, fazer ali uma reserva, né, desse recebimento, com algum tipo de associação com máquinas de cartão ou de recebimento de pagamentos, mas com uma forma mais simples e, ao mesmo tempo, sem que onere a necessidade ou a capacidade do lojista de estar dando uma garantia nesse momento. Perfeito. Obrigado. Tiago, acho que tem aqui algumas perguntas que estão chegando e que podem, de alguma maneira, conversar entre elas, né? Uma pergunta relativa ao se após pandemia vai gerar oportunidades diferentes, né? Se vai, de alguma maneira, você acredita que isso possa impactar estruturas de mix, né? Tem uma pergunta da Gisele, mais ou menos nesse sentido, dizendo que o mercado de shopping já estava passando por adequações por conta do e-commerce, o omnichannel já era uma estratégia para mitigar efeitos dessa transição no comportamento do consumidor, e se a gente acredita que vai haver um colapso no mercado de varejo. E adiante também há uma pergunta de se há, justamente para evitar algum tipo de maior impacto do e-commerce no varejo, alguma questão de mix, e se isso está de alguma maneira ligado aí a esse processo que a gente está vivendo agora. Sim, o processo de mudança de mix é o evento mais natural que acontece no shopping, né? Se olhar os últimos 10 anos, sempre foi assim, né? Você pega nos Estados Unidos ou no Brasil, 10 anos atrás, faz uma lista lá, quem era os 10, o top 10, né? Faz um pareto, qual o top 10 tenants que você tinha lá. Se olhar 10 anos depois, não deve ter sobrado nenhum, eram outros lojistas, né? Então, é natural que você tenha esse ciclo, né, de lojas que nascem, lojas que morrem, né? Lojas que crescem mais rápido, lojas que crescem mais devagar, organicamente ou não. Então, isso é um processo natural, isso é natural, isso vai continuar acontecendo. O que a gente viu organicamente acontecer nos últimos anos, evidentemente, foi uma mudança gradual, né, do shopping se tornando cada vez mais um hub, né, de entretenimento, de lazer, e isso refletiu muito fortemente no mix. Você olha, a gente saiu ali em torno de 10%, 15% para entretenimento, lazer e restaurante, para em torno de 24%, 25% do mix. Então, isso já tinha, eventualmente, ser ajustado de alguma forma. Né? O que vai acontecer agora no curto prazo, é importante separar o que é curto, conjuntural, o que é estrutural. A gente vai ver, de certa forma, um certo pequeno retrocesso dessa questão do shopping como experiência. É natural, as pessoas não estão mais receosas, então a gente já vê isso refletindo, pelo menos no shopping que já reabriu, numa redução significativa no tempo de permanência das pessoas, no shopping, né, de aproximadamente 1 hora, 50 minutos, para torno de 25 minutos, 30 minutos, ou seja, realmente as pessoas estão indo lá, sendo muito mais eficientes, comprando o que tem que comprar e indo embora, né? Isso vai permanecer durante um tempo, até gradualmente as pessoas se sentindo seguras e elas irem retomando a sua rotina normal. Veja, não é o shopping que é maduro, é o ato das pessoas que é maduro. E o que a gente tem que fazer agora é
retomar o hábito das pessoas a frequentarem o shopping. Por um outro lado, para contrapor tudo isso, né, o shopping sempre foi um porto seguro. Eu costumo citar o PES, né, que sempre falou que o shopping era um subproduto do caos urbano. Então, eu acho maravilhoso essa frase, porque realmente é isso, né? Quando a gente vê agora a situação econômica, é evidente que vai haver uma deterioração forte na economia, por várias razões, né? Índice de confiança, desemprego, né? As pessoas estão com medo de perder o emprego, então, naturalmente vão consumir menos, né? Essa questão do envelhecimento da população, as pessoas eventualmente poupando mais e vão fazer isso de alguma forma. Então, é natural que a gente veja o ativo e a violência urbana aumentando, a gente vai ver, eventualmente, que isso pode se refletir das pessoas. Olha, veja, eu ir comprar na rua, eu vou comprar no shopping. Então, para mim, eu acho que entre ganhadores e perdedores, eu acho que entre varejo de rua e varejo de shopping, eu acho que o shopping vai continuar sendo o ganhador nesse quesito e, de certa forma, ele vai crescer no rouba-monte. Se o shopping voltar a crescer, ele vai voltar um pouco, roubando um pouco mais do comércio de rua, né? Porque, independente de qualquer coisa, o shopping ele é, sim, comprovadamente, um ambiente mais seguro dentro dessa pandemia do que, eventualmente, até alguns shoppings de rua, né? Diferentemente do que as pessoas acreditam. A médio e longo prazo, esse processo de transformação do mix vai continuar? É evidente que vai continuar. Eu não tenho dúvida, sempre foi assim, né? Em todas as grandes crises, após as grandes crises, existe um grande renascimento, né? Muitos lojistas, por exemplo, que são só online, vão querer ter presença física, vão querer ter esse contato com o consumidor, vai ter possivelmente mais concentração, porque os lojistas mais bem capitalizados, que já têm mais presença online, eles vão preencher esse gap deixado pelos varejistas menores. Isso, consequentemente, vai ter uns ajustes ali de placas tectônicas. Acho que vão demandar por áreas maiores, por metragem quadrada, não necessariamente significa que os lojistas vão pagar mais por metro quadrado, né? Na verdade, talvez até menos, porque os clientes vão querer circular em lojas mais confortáveis, né? Então, a área de circulação vai ter que ser maior, a experiência que o lojista vai ter que oferecer, ela vai ter que ser muito mais ampla, muito mais completa, né? Entendendo que é o papel do lojista também prezar por essa experiência, né? Porque ali é que vai vir a reputação, né? E a formação de branding, de marca e de reputação, que vai levar, eventualmente, uma jornada de consumo mais ampliada até fora do ambiente físico. Isso vai continuar. Agora, do ponto de vista de oferta de nova ABL, se uma coisa que diferencia essa crise das demais, das antigas, é que quando essa crise nos abateu lá em 2014, 2015, foi no auge, no pico, onde eles estavam tendo um crescimento muito grande, né, de muitos projetos de infield, muitos projetos indo para o interior, então teve um excesso, né, de área bruta locável muito grande, que acarretou um nível de vacância altíssimo. O que a gente vê agora, para finalizar, a gente vê um momento onde a oferta que está ali instalada é a que vai permanecer. Você não tem muito mais projetos sendo aprovados. Então, isso vai fazer com que o momento de retomada, muito embora seja longo, a gente vai ter que esse catch-up, ele não vai sofrer interferências, né, de nova área, né, de nova ABL, que porventura vê tirar a relevância ou gerar menos escassez nas áreas dos shoppings. Mas, assim, é evidente, né, que surgirão novas operações, outras vão ser vencedoras, o shopping vai continuar se transformando, o mix vai continuar se transformando. O que vai mudar é a forma como os empreendedores de shopping enxergam esse negócio, né? A gente saiu do modelo de ser B2B, praticamente, depois a gente entendeu que a gente também é B2C, agora a gente vê que não, é um B2B2C, mas não, agora a gente inverteu. Agora ele é B2C2B, o cliente está no centro de tudo. E isso é o que muda, porque a partir do momento que a gente, os varejistas, entendemos que quem dá o show é o consumidor e que a gente, na verdade, não é uma relação de locatário-locador, mas sim uma relação simbiótica de parceiros que querem oferecer os melhores produtos e serviços para o consumidor e que isso pode ser ampliado para um ambiente externo ao shopping center, é muito mais fácil de entender como é que vai ser o futuro lá na frente. E uma coisa que vem de encontro do que eu acho que o Fernando tem falado, é que a única coisa que a gente não pode perder, eu faço uma analogia, o Walt Disney falou lá atrás, quando ele estava construindo os parques temáticos dele, assim, não vamos esquecer que tudo isso começou com um rato, né? Shopping center, a gente tem que ter na cabeça o seguinte, não podemos esquecer que tudo isso começou com um tijolo. Então, a natureza imobiliária do shopping center jamais pode ser esquecida. E a partir do momento que a gente acredita que ele é só varejo ou ele é só imobiliário, a gente está começando um processo
de decadência e declínio, o apocalipse que o pessoal falou aí. Mas enquanto a gente tiver na nossa cabeça que tudo isso começou como tijolo, né, e que a origem de tudo isso é o mercado imobiliário, que a natureza imobiliária tem que prevalecer também nos contratos de locação e na natureza em que a gente coloca o nosso lojista lá para dentro para oferecer essa experiência, porque nada substitui a experiência física, a gente vai estar evoluindo bastante. E aí, para finalizar aqui, recentemente, o Warren Buffett, lá na reunião dele de final anual que ele faz, né, ele falou muito sobre o mercado americano, sobre as pessoas jamais apostarem contra a América, o mercado americano e tudo mais. Né, ele falou, never bet against America. Né, e eu costumo dizer lá na companhia nessa festa, assim, never bet against the human nature. Né, a natureza humana é muito mais forte que isso. Então, as pessoas vão voltar a viver a vida, as pessoas, jamais a gente pode menosprezar a coragem, né, e a responsabilidade das pessoas de viverem a vida, e eu não tenho dúvida alguma, né, eu sou muito cético em ficar vendido nas relações humanas e que as pessoas vão deixar de frequentar shopping. E quando eu olho, né, essa dicotomia de preço e como as pessoas do mercado estão olhando isso, tentando perpetuar para o resto da vida inteira que os shoppings vão ser um apocalipse e que não vai ter mais aluguel, nada, realmente é uma coisa que, para mim, é um pouco difícil de entender, mas o Fernando, que está na ponta aí, lá com os investidores dele, acho que pode explicar um pouquinho melhor aí esse abismo enorme entre a diferença de fair value e market value que a gente vê hoje no mercado. Valeu, Thiago. Fernando, também uma palavrinha final sua. Pesquei aqui uma pergunta do Antônio Luz. Ele pergunta se houve muito default em CRI, mas fora essa questão, eu queria também já aproveitar e te perguntar, na linha do que o Thiago concluiu aí, os FIIs de shopping, podemos seguir investindo? Como é que eles estão se comportando e como é que você imagina que as coisas vão seguir? Tá bom, eu vou começar pela ponte do Thiago aqui já. Como é que a gente está enxergando agora o setor? Até para, eu sei que o público aqui é bem variado, tá, gente? Eu sei que tem de tudo, desde o cotista de fundo que conhece bastante a estrutura até lojistas, até outros empreendedores que talvez não conhecem tanto da história e estrutura hoje da indústria de fundos imobiliários. Então, vou dar só um passinho atrás, bem rápido aqui, só para contextualizar todo mundo. Hoje, na indústria de fundos, a gente tem mais de 230 fundos imobiliários. 27 desses só são fundos de shopping. Né? Em termos de valor, na virada do ano, representavam 20% da indústria, né? Junto com fundos de corporativo e fundos de CRI. Então, é uma categoria extremamente importante, junto com outras duas, eles são as principais categorias dessa indústria. Só que agora, eu falei isso aqui na virada do ano, representava 20%, agora representa um pouco menos de 15%, porque, de fato, fazendo a ponte aqui com o Thiago, essa indústria caiu mais do que as outras, né? A gente tem acompanhado hoje que o desconto médio da indústria de shoppings é muito maior do que as outras. Então, hoje ela representa alguma coisa próxima de 13, 14 bi. Se a gente for pegar os top 10 fundos de shoppings, esses que movimentam 99% do que a gente vê de cotas de fundo de shopping, representa 9, 10 bi, ou seja, na média, os grandes fundos aí são pelo menos 1 bi. Estamos falando de uma carteira aí que ao todo desses top 10 são mais de 60 shoppings, na média, então, vamos dizer, cada fundo com bi, cerca de 6 shoppings. Essa é uma fotografia, então, da carteira. Como é que a gente tem visto, então, esse impacto, né? Hoje, a gente vê que as cotas estão com um desconto muito forte aos seus patrimônios. Lembra, patrimônio de uma cota de fundo imobiliário é, em essência, o laudo de avaliação que ele é feito anualmente, né? Então, ele deveria ter uma boa fidelidade com o valor do real estate, do ativo imobiliário. Desconto, eu estou falando alguma coisa na ordem de 30%. Então, você hoje, uma cota dessa mercado está valendo 30% abaixo do que o laudo de avaliação mostra, né? Então, isso tem vários desdobramentos aqui. Primeiro, entender o porquê disso, né? A indústria de fundos, tá, Negrão, você conhece bem, é uma indústria muito pulverizada em pessoas físicas, são mais de 792 mil cotistas, 75% disso são pessoas físicas, tá? Sendo que esse cotista, na sua média, ele é rentista, ele está buscando renda, né? Então, o fundo imobiliário tem essa característica de distribuir a renda mensal. E quando ele se posiciona num fundo de shopping como qualquer outro, eventualmente ele está esperando a sua renda. O que complica um pouco mais no setor de shopping frente a outros setores é que você, naturalmente, como já foi dito aqui algumas vezes, você está privado de receita no curto prazo, então isso já afugenta um pouco alguns cotistas que estavam dependendo ou buscando renda ao alocar em fundo imobiliário, mas não só isso, você tem uma imprevisibilidade com relação ao retorno das operações e, consequentemente, das rendas, né? Então, não só ele hoje está
evitando, eventualmente até saindo um pouco desse setor de fundo de shoppings, porque ele não tem a renda, mas ele também não tem uma segurança, uma certeza de quando que essa renda deve voltar. Né? Então, isso trouxe um impacto para a indústria de fundo de shoppings que está caindo muito mais do que a média. A média da indústria, vamos dizer que está caindo cerca de 17%, 18% abaixo de patrimônio. Caindo, digo, se localiza hoje cerca de 17%, 18% abaixo de patrimônio. Os de shopping estão na ordem de 25% a 28% abaixo de patrimônio. Tá? Na verdade, a queda das cotas ao longo do ano foi na ordem de 25%, 28%, mas abaixo do patrimônio está na ordem de 15% e 20% os shoppings, desculpa fazer uma correção. Mas o que é importante nos fundos de shopping é que eles estão hoje com cerca de 6% de caixa. Né? Então, o caixa acaba ajudando bastante, dando um pouco mais de fôlego. Então, por exemplo, o nosso fundo aqui do banco, a gente está com uma ordem de 10% a 15% de caixa, assim como também está o fundo da Vinci, o Vinci que por sinal também fez um trabalho legal aí de manter uma distribuição, pelo menos CDI líquido na cota patrimonial, o que traz um pouco mais de fôlego aí para o cotista, uma previsibilidade. A gente tem aí pelo fundo da XP também um trabalho legal, eles foram os primeiros no mercado a comunicar a não distribuição. Foi uma atitude corajosa deles, né? E a consequência disso é que vários outros fundos seguiram nessa toada, né? Então eles estão com lucro acumulado, seguraram. Então o mercado tem visto isso com bons olhos, né? Os gestores têm feito um grande trabalho aí de transparência, de abrir os relatórios, né? Para poder deixar os cotistas munidos e principalmente diminuir as assimetrias, né? Acho que é aí que mora o grande risco, né? As assimetrias de informação, o risco de o cotista esperar uma coisa e não receber. E por fim, acho que a queda dessas cotas como um todo, né? O mercado como um todo, foi uma fuga por liquidez. Né? Não é que, aqui fazendo novamente um paralelo aqui com o que o Thiago provocou, você olhar como ativo imobiliário, não é que as pessoas estão saindo das cotas e saindo dos fundos imobiliários porque os ativos estão perdendo seus valores ou estão exatamente negociando com um tremendo ágio, né? acima dos seus patrimônios. Não é o caso. É uma fuga por liquidez. A gente viu dois grandes movimentos. Né? Pessoas físicas que venderam, que a gente chama aquele movimento get me out, né? O cotista que está fugindo por liquidez, é o dinheiro do colchão, ele eventualmente está preocupado porque precisa ter alguma despesa hospitalar, preservar a saúde, preservar boletos, suas contas, inclusive receio de desemprego. Então, acaba saindo de tudo aquilo que é alternativo para preservar o seu caixa. E, em paralelo a isso, também teve muito fundo de ação, fundo multimercado, que tinha posição em fundos imobiliários como viés de liquidez. Né, tanto para dar resgate, porque aqueles fundos, né, ação e multimercado são fundos abertos, né, eventualmente o resgate dessa cota tem que ser pela monetização, eles precisam ter caixa para isso. Então, eram posições em fundo imobiliário, eventualmente até para reequilibrar alavancagem de carteira, e eles precisaram vender de qualquer forma. Então, foi uma queda mesmo generalizada de cotas, que é agravada no setor de shoppings, porque tem uma exposição ainda importante aí, em cotas que não estão distribuindo renda, e aí o cotista acaba preterindo esse setor frente a outros. Né? Mas acho que o recado aqui é positivo, principalmente para o cotista que olha como retorno. Né? Então, eventualmente, você está disposto a ficar sem renda no curto prazo, né, para eventualmente você capturar isso no retorno, né, na volta da indústria. Então, quando eu falei agora há pouco que a indústria estava negociando com desconto a patrimônio, na prática, os fundos de shopping hoje estão negociando 84% do valor patrimonial, né? Esse é o número correto. Sendo que os fundos, na média, estão negociando a 92%, 95% do patrimônio. A indústria está negociando um pouco abaixo. Eu lembro que os fundos de shopping, antes, inclusive, dessa crise que a gente entrou, estavam negociando com mais de 25% de ágio ao patrimônio. A queda foi muito significativa para esse setor. Né? E a gente tem confiança que quando uma vez começar a voltar a indústria aí aos poucos, isso também deve voltar bem. Aquele cotista que vai olhar principalmente pelo viés de retorno, ou seja, capturar mais a valorização da cota do que a renda no curto prazo, ele também pode se beneficiar com esse movimento. E por fim, acho que com relação à pergunta, né, do ouvinte aí com relação à dívida, eu até gosto dessa provocação, acho que é Antônio o nome dele, porque é o seguinte, existe um grande tabu, né, em cima da palavra CRI de shopping. Né? Vamos entender o que é o CRI de shopping, né? Porque tem todo tipo de operação de securitização possível, tem diversas formas aí inteligentes e criativas de ser feito. Uma coisa é você falar que o CRI, né, ou seja, o Certificado de Recebível Imobiliário, ele é uma carteira de um fluxo futuro imobiliário. Eventualmente, esse fluxo tem que entender qual que é a base para esse fluxo, ou seja, o lastro dessa operação, que nós chamamos que é o fluxo da operação, o que alimenta o recebível desse CRI? É o fluxo, é a cessão da locação? Ou seja, ele depende da locação de todos aqueles lojistas?
Se positivo, sim, de fato, você vai ter uma restrição, muito provavelmente no curto, médio prazo, se esse CRI não tiver outras formas de alimentar esse fluxo, fundo de reserva, entre outras frentes, ou até co-obrigações, né? Se eventualmente for um fluxo que depende, que ele é lastreado, vai numa CCB, numa debênture, para uma casca, para uma empresa casca, que por sua vez também recebe esse mesmo fluxo de locação e repasse integral, também existe um determinado risco aí. De novo, se não tiver respaldado com uma série de garantias para a manutenção desse fluxo saudável. Agora, por que eu fiz a provocação desse tabu do fundo de CRI? Porque tem outras formas do credit shopping. Porque tem outras formas de você securitizar que você sai, não está diretamente ligado com a possibilidade do inadimplemento do lojista. Como, por exemplo, você pode fazer uma securitização de um contrato de compra e venda. E isso é muito comum. Então, tem diversos CRIs aí de shopping no mercado que são a securitização do contrato de venda a prazo, que, na prática, você até conta com o fluxo de recebíveis com uma segunda, terceira camada de garantia, mas, na prática, é um grande player institucional, é uma grande empresa com muita saúde financeira que só precisou de um cheque complementar via uma dívida para pagar a aquisição desse ativo, mas ela vai pagar, essa própria empresa mesmo vai quitar essa dívida no médio e longo prazo, enfim, e a gente securitiza isso no CRI. Então, existe sim casos já de discussão, de renegociação aí de lastro e principalmente de garantias em CRI. A gente aqui no banco não tem nenhuma exposição nesse tipo de CRI. Nossos CRIs de shopping são todos com lastro em ou debêntures com uma série de garantias, inclusive outras frentes de receita, ou principalmente CCV, o contrato de compra e venda a prazo. Bacana. Fernando, obrigado, viu? Importante aí os seus esclarecimentos, a sua colocação, essa imagem, né, essa fotografia do mercado atual, importante para a gente, para os nossos ouvintes aí que estão dando a honra da participação no nosso webinar. Muito bacana, obrigado. Na verdade, obrigado a todos, né? A gente já passou um pouquinho aí, passamos uns 15 minutinhos, nossa programação era de 1 hora, uma série de outras perguntas e colocações estão aí também para todos vocês que participaram, né? Talvez eu vi uma última que pergunta se os advogados acreditam que vai haver aí algum tipo de caminho da jurisprudência em relação à situação atual, presente, no que tange aí eventuais litígios futuros. A gente falou disso bem no comecinho aí da nossa apresentação, mas um resumo é de que a gente acredita que não, a gente acredita que a justiça vá aplicar a questão aí da força maior e dessa questão dos reequilíbrios de contrato de maneira pontual, específica, como ela já vem fazendo. A gente está assistindo, enxergando o setor se aproximando e de certo modo, aí negociando de maneira massiva com os lojistas, buscando seguir adiante aí depois desse fato que, na verdade, atingiu os dois lados do contrato, né? Mas, enfim, queria deixar aí nosso muito obrigado, Negrão Ferrari Advogados, a toda a equipe do escritório também, que sempre apoia a gente aí nossos eventos, né? O Silvio, o Thiago, o Marco, o Fernando. Sem palavras para agradecer vocês emprestarem um pouco do tempo de vocês, da experiência, e ensinar tanta coisa para a gente. Muito obrigado mesmo, viu, pessoal? Espero aí que a gente possa fazer uma segunda rodada no pós-pandemia, presencialmente, né? Podendo aí tá juntos fisicamente e poder olhar para esse passado e como é que as coisas seguiram, né? E continuar sempre dando essa olhadinha para o futuro. Mais uma vez aí para todos, muito obrigado, gente. Se vocês quiserem deixar uma última palavrinha aí, 1 minutinho só para a gente poder já, na sequência, desligar. Começar com você, Silvio, vai lá. Isso foi muito enriquecedor aprender com esse time de craque aí. São pessoas do mais alto nível do mercado e deixar essa mensagem de que é um período difícil, mas ele vai passar e que os shoppings realmente estão procurando fazer o melhor trabalho possível para que tanto o consumidor quanto o nosso lojista tenham segurança nas suas atividades. Queria deixar aqui também uma mensagem de otimismo para todo mundo, lembrando que toda a crise é um momento de crescimento, né? E que esse é o momento da gente realmente mostrar quem a gente é e ser mais solidário, né? Assim, olhar para o país de uma maneira diferente, né? A gente vai viver um mundo aí bastante diferente daqui para frente. E finalizar deixando
também um espírito de esperança, de otimismo muito forte para todo mundo. E tenho certeza que a gente vai ser muito mais forte nessa. Agradecer você, Ricardo, a Natasha, também de tudo isso, o Fernando, o Marco, o Silvio, obrigado aí também de ter aprendido muito com vocês também hoje aqui. Um abraço. Obrigado, Thiago, valeu. Marco, uma palavrinha final sua. Eu também queria agradecer, né, a todos aí pela conversa muito enriquecedora e também deixar uma mensagem positiva de que acho que existe um ambiente muito propício para que tudo seja conversado, resolvido e superado. E quando a gente fala negociar, não é necessariamente aquela negociação de briga, né, que você tem dois lados. É muito mais uma construção aí a quatro mãos, em que, da parte, né, do empreendedor, colocar da maneira mais transparente possível tudo que tem ali à sua disposição, o que é mais fácil, o que é mais difícil de fazer, ter também uma percepção individual, né, de cada caso, quais são os maiores problemas, as maiores dificuldades, e tentar construir junto um caminho não negociado, mas assim, alinhado, conversado, de superação no tempo que for necessário e de uma forma que seja assertiva e consistente, porque de nada também vai adiantar tentar fazer alguma coisa atropelada que, num segundo momento, a gente não consiga sustentar. Então, acho que essa é o grande desafio nosso e aquilo que todos nós, enquanto empreendedores, operadores de shoppings, temos tentado construir esse caminho consistente, seguro e positivo daqui em diante. Obrigado, viu, Marco, mais uma vez. Fernando, sua palavra final. O Thiago mencionou aqui há pouco, né, Walt Disney e Warren Buffett. Eu vou fechar aqui então com Rothschild. A hora de comprar é a hora quando tem sangue nas ruas, né? A gente sabe que os ativos trophy, eles nunca estão à venda, né? E a gente acaba aproveitando essas oportunidades para eventualmente caçar boas aquisições para fundos de investimento. Não digo só BTG, acho que o mercado inteiro está aberto para fazer aquisições. Estamos buscando, né? A gente fez uma aquisição importante da própria Multiplan agora recentemente, já foi comunicado ao mercado. A gente adquiriu uma das torres corporativas deles aqui em São Paulo, um ativo que nunca esteve à venda, né? De novo, trophy asset. A gente está acompanhando que vai ter transações, vai acontecer alguma coisa. É interessante até porque é um momento que direitos de preferência provavelmente não sejam exercidos, né? Um dos grandes entraves para aquisição de shopping é que um player de fora ia comprar e alguém exercer direito de preferência. Talvez agora a prioridade não seja imobilizar, seja ter liquidez, eventualmente até ter novos parceiros. Então, fecho também com uma mensagem de otimismo, a gente vai passar por essa aí em breve. Agradeço de novo, Negrão, Ferrari aí por esse convite, parabéns aí pelo altíssimo nível, Silvio, Thiago, Marco, e agradeço aí a todos os ouvintes aí ficar com a gente até agora e estou à disposição aí para qualquer conversa adicional. Valeu, viu, pessoal? Muito obrigado. Obrigado também, Natasha, a todos. Um abraço grande. Até mais, hein? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.